2020 foi um ano desafiador, né, Dr. Salé? Foi um ano em que as cirurgias eletivas foram suspensas por um tempo, tivemos a pandemia e ainda estamos nela, tivemos que desenvolver ações rapidamente, agilmente, para estar sempre na assistência e com excelência, né, próximo aos nossos pacientes e clientes, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Doutor, gostaria aí de fazer uma abertura para o nosso bate-papo de hoje? Não, acho que a sua abertura foi perfeita. Eu acho que nós podemos dar a continuidade. Realmente, o ano de 2020 foi um ano totalmente, está sendo, aliás, um ano totalmente atípico, extremamente desafiador, que trouxe para o mundo todo uma situação de pandemia, como várias gerações nunca tinham vivenciado. Realmente nos colocou um desafio muito grande no sentido de a gente poder tomar os cuidados necessários em relação a essa nova doença que atingiu a todos e, ao mesmo tempo, continuar as nossas vidas não parando, principalmente nós que trabalhamos com atenção primária ao que é primordial, que é a saúde. Se a gente for considerar quais são as prioridades da vida, é continuar vivendo. Para a gente viver, a gente precisa se alimentar e ter saúde. Tem uma série de outras coisas que são muito importantes, mas esses dois fundamentos são básicos. Então, para nós da área da saúde, que fomos atingidos diretamente, envolvidos por essa pandemia, foi extremamente desafiador. E a gente aprendeu a ser mais criativo, a nos reinventar e, principalmente, ter a convicção do amor e da qualidade que a gente tem na busca do atendimento ao nosso paciente. Nesse sentido, doutor Salé, você enxerga 2020 finalizando com um balanço positivo ou negativo? Olha, eu considero, talvez eu tenha como característica ser um otimista crônico. Aliás, ninguém faz cirurgia se não acreditar no que faz e não for otimista no sentido de bons resultados. Então, sim, uma doença gravíssima que se manifestou, que atingiu o mundo todo, que parou o mundo por um período aí de 6 meses, ainda está em curso. Talvez o que mudou nesse período é que nós aprendemos a conviver de uma maneira, dentro do possível, mais segura com essa doença, desenvolver ferramentas que nos permitam enfrentar e dar continuidade à nossa vida. Mas eu acho que, apesar de toda essa dificuldade, de milhares de pessoas que perderam a vida, nós sempre temos um aprendizado e nós sempre temos que ver de uma maneira também positiva, mesmo essas dificuldades. Dizem, eu concordo, acho que é verdade, que é diante das dificuldades que a gente cresce como ser humano, como pessoa e também no relacionamento intersocial. Com relação ao atendimento médico, as atividades do Instituto de Medicina Salé, Dr. José Afonso Salé, neste ano de 2020, frente a todos os desafios enfrentados, quais foram as ações que tivemos em 2020 que nos possibilitou estar próximo e manter o atendimento clínico, cirúrgico, por vezes, de qualidade aos nossos pacientes? Olha, eu acho que teve vários fatores, mas eu destacaria basicamente dois. Eu acho que um fundamental foi a gente realmente ter uma equipe, tanto administrativa quanto médica, cirúrgica, transdisciplinar, extremamente competente e coerente, porque no início dessa pandemia, o mundo todo estava perdido, com dificuldade de que ação tomar, se iríamos parar, não iríamos. A gente seguiu rigorosamente as orientações sanitárias,
e governamentais, com todo o respeito à vida humana, à coisa, mas, paralelo a isso, a gente sabia que tinha que dar continuidade ao nosso trabalho, até porque nós já tínhamos, nesses mais de 20 anos, nós já tínhamos um número muito significativo de pacientes que precisavam dos nossos cuidados em termos de pós-operatório, de preparo pré-operatório. Então, rapidamente a gente procurou se desenvolver, criamos plataformas específicas para atendimento à distância aos nossos pacientes, focado na nossa área de atuação, que basicamente é o tratamento clínico e cirúrgico da obesidade e da doença metabólica. E se nós não tivéssemos uma equipe totalmente comprometida, envolvida, que acreditasse no seu trabalho, que acreditasse na nossa capacidade de reação, na nossa transparência e honestidade de enfrentar isso, nós não teríamos conseguido sobreviver e chegar ao final desse ano, ainda no meio dessa pandemia. Acho que é importante a gente deixar claro isso, a mensagem não é de que nós vencemos, nós aprendemos a trabalhar, a tocar as nossas vidas com todo o cuidado, com todo o zelo, cuidar dos nossos pacientes, mesmo diante dessa situação pandêmica que ainda persiste. Frente a isso, doutor, você acha que a telemedicina ou o teleatendimento veio como uma inovação necessária para esse período de pandemia e veio para somar, veio para ficar? Você acha que mudou de alguma forma a medicina em si? Olha, doutor Margarete, eu tenho certeza que a pandemia acelerou esse processo que já estava em desenvolvimento, né? Em algumas redes hospitalares internacionais e brasileiras de destaque, mas ela, desculpe, ela de certa forma democratizou o uso da telemedicina para clínicas privadas como a nossa, para atendimento a nível de operadoras, seguradoras de saúde, também a nível de medicina estatizada, e de uma maneira muito rápida. Quer dizer, ela nos obrigou a desenvolver tecnologias e a nos adaptarmos a isso. Uma vez que isso se consolidou, tanto nossos pacientes acreditaram na telemedicina, quanto nós acreditamos também, e é algo que veio para ficar, é irreversível. Se tem algum efeito colateral na nossa área, digamos assim, que trouxe algum benefício essa pandemia, foi, sem dúvida nenhuma, a telemedicina. Tanto que nós voltamos, depois de 4 meses sem atendimento presencial, com todo cuidado e critério, ao atendimento presencial a partir do início de setembro, e nós trabalhamos hoje no que nós chamamos um sistema híbrido, ou seja, os pacientes que desejam ser atendidos por telemedicina, nós continuamos atendendo, principalmente na orientação do pós-operatório e preparo do pré-operatório, não é? E os que preferem um atendimento presencial têm a oportunidade, com todo o critério, com todo o cuidado, respeitando todas as orientações dos órgãos sanitários. Muito bom. Doutor, muito se diz com relação ao potencial de infecção pelo coronavírus aos pacientes portadores de doenças crônicas. Dentro dessas doenças crônicas está a obesidade e as doenças metabólicas. Qual a correlação que você faz, né, do público aí, principalmente dos nossos pacientes, né, portadores de obesidade, com a Covid-19, e o que você diz com relação às cirurgias bariátricas durante esse período de pandemia? Olha, o que eu vou falar para vocês não é o que eu penso, o que eu acho, ou só o que a gente viu na literatura, viu na experiência. Eu vou falar de um fundamento básico, que é a medicina baseada em evidência, principalmente numa evidência nossa, muito, não é?
Quer dizer, primeiro, a gente sabe que dentre os grupos de risco para evolução mais agressiva e com a morbimortalidade muito mais elevada do Covid-19, o paciente obeso é o principal grupo de risco, não é? Principalmente pela obesidade, pelas características de já ter um comprometimento imunológico, de já ter uma reação inflamatória muito mais agressiva do que o paciente de peso normal, por ter doenças associadas que comprometem, em uma boa parte de casos, como a hipertensão, como diabetes. Então, sem dúvida nenhuma, o paciente portador de obesidade, principalmente de indicação cirúrgica com doenças associadas, é o grupo de risco de maior morbimortalidade dentro da evolução da doença do Covid-19. Por outro lado, a gente sabe, e a experiência nossa deixou muito claro, a gente trabalha, opera hoje em 10 hospitais diferentes de São Paulo e Campinas, todos eles muito comprometidos com a segurança do paciente, desenvolveram o que eles chamam de áreas COVID-free, ou seja, áreas onde não circulam nesse hospital, no centro cirúrgico, pacientes ou prestadores de serviço, enfermagens, médico, que sejam portadores da doença. Então, isso nos permitiu fazer o teste do Covid antes da cirurgia, 48, 72 horas antes. Então, isso nos permitiu retomar gradualmente as cirurgias, como a cirurgia bariátrica e metabólica, até então tida como totalmente eletiva, com qualidade e com segurança. A gente voltou a realizar as cirurgias de maneira gradativa no final do mês de julho, começo do mês de agosto, e voltamos a um nível próximo à normalidade, ou seja, mais ou menos o mesmo número de pacientes que nós operávamos antes da pandemia. Estamos começando a operar nesses últimos 2 meses, e nós não tivemos, graças a Deus, nenhum paciente que se infectou no pós-operatório, não é? Então, isso é muito importante, nos dá a segurança de que, com todos esses cuidados, nós podemos continuar o nosso trabalho. E uma coisa muito interessante, já tem estudos que mostram que esse grupo de alto risco, que é o obeso, de indicação cirúrgica, com doenças associadas graves, num período de 30 a 60 dias do pós-operatório, ele já tem um resultado da cirurgia metabólica em termos de perda ponderal, de melhora das doenças associadas, que põe ele num risco de complicações da infecção pelo Covid-19 semelhantes à população geral. Então, realmente, isso acabou tirando a cirurgia bariátrica e metabólica de um patamar totalmente eletivo para um patamar intermediário. Óbvio, não é uma cirurgia de urgência, não é de emergência, não achamos adequado, por exemplo, nesse período, operar pacientes de alto risco, que vão passar dias na UTI, que vão passar dias no hospital. Esse perfil de paciente corresponde a menos de 5% do total dos nossos pacientes que nós realizamos a cirurgia. Então, com todos esses critérios, nós conseguimos realmente, apesar dessa situação do Covid, estar realizando uma cirurgia bariátrica e metabólica com segurança. Outro ponto importante é que a gente, há mais de 8 anos, trabalha com um critério do que nós chamamos de auto-otimizado, o programa ERAS, que é conhecido no mundo todo. A gente, nesses últimos anos, vem trabalhando e somos referência mundial em relação a essa metodologia, a esse protocolo, onde 95% dos nossos pacientes internam no dia da cirurgia, são operados e no outro dia, eles, estando bem, têm alta hospitalar. Ou seja, 95% dos nossos pacientes operados, já de longa data, estamos falando mais de 10 mil pacientes nesses últimos 8 anos,
conseguem internar, serem operados com segurança e receberem alta hospitalar em menos de 24 horas. Ali, e eu posso selecionar algumas ao final aqui do nosso bate-papo e fazer transportar essas perguntas ao Dr. Salé. E o outro aspecto é que quem está aqui conosco ouvindo, que quiser convidar familiares, enfim, amigos interessados no assunto, que cliquem aqui nessa flechinha embaixo, no aviãozinho, e chamem, convidem aí os seus familiares interessados no assunto. Doutor, para que a gente continue, novamente, frente a todos esses desafios que encaramos nós do Instituto de Medicina Salé e o mundo todo, né, e principalmente o desenvolvimento da parte humana, né, muito além da parte técnica, que eu sei que a medicina teve que suar, né, dedicar horas de estudo, porque foi um assunto novo, né, biologicamente uma novidade. O que você fez com relação a líder de equipe para a parte científica, parte médica, publicações nesse ano aí de 2020? O que fizemos com relação à educação continuada? Esse também é um tópico importante. A gente já tem de longa data um centro de referência em passar conhecimento, em dividir conhecimento dentro da nossa área de atuação da cirurgia bariátrica e metabólica, da cirurgia do aparelho digestivo. E a gente recebia colegas do mundo todo para fazer os nossos cursos de imersão, em média 3 a 4 cursos por ano, e eram cursos presenciais, intensivos e tal, e além de ter atividades científicas em congressos internacionais das nossas sociedades, em congressos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Isso tudo parou, porque não teve mais nenhum congresso presencial. Óbvio que nós não passamos esse ano a não fazer esses cursos de imersão, mas a gente trabalhou muito na área de educação científica através do webline, de participação em eventos internacionais, em eventos nacionais, da Sociedade Brasileira de Bariátrica, da IFSO. Tivemos a oportunidade de concretizar uma publicação na nossa revista internacional de referência, que é o Bed Surgery, junto com colegas do Royal College of London, e conseguimos, mesmo diante das dificuldades impostas em 2020, mantermos também a nossa atuação em produção científica a contento, apesar de todas essas limitações. Na verdade, assim, Margarete, a gente aprendeu o que a gente faz a vida toda, que é estar sempre se reinventando diante das situações adversas. A gente conviver e tocar a vida normal, com facilidade, um pouco, digamos assim, acomodada, é extremamente fácil. Os grandes desafios são impostos a nós justamente para que, com inteligência, bom senso, dedicação e capacidade, e principalmente estar junto a uma equipe que seja coesa, que acredite no seu trabalho, que acredite não só na liderança que tem, mas que tenha um objetivo, que tenha um foco. E, nesse sentido, a nossa equipe como um todo está de parabéns e, novamente, desculpe, queria externar aqui o meu sentimento de gratidão a todos vocês. Doutor, e indo mais para a parte técnica agora, que é o que o cirurgião gosta, né? Houve, nesse ano de 2020, modernizações tecnológicas em centro cirúrgico, teve boa novas para pacientes operados e os que estão pensando em operar, houve modernização de devices? Perfeito.
Cirurgião gosta disso também, mas bom cirurgião gosta também de bons resultados e pacientes felizes. E que eu acho que é o que diferencia. Mas, sem dúvida nenhuma, Margareth, sua pergunta é muito importante. Seguido, assim, toda vez que a gente já tem um paciente que marca a cirurgia, mas, doutor, a minha cirurgia vai ser por laparoscopia. A laparoscopia não é nenhuma novidade, a gente já faz há mais de 25 anos, o mundo inteiro faz, né? Mas aí eu paro um pouco para pensar, quando um paciente há 25 anos atrás me questionava se ia fazer a cirurgia da vesícula dele por laparoscopia ou ia abrir a barriguinha, e a gente explicava. Hoje, a questão de fazer por laparoscopia é a cirurgia dentro do padrão da rotina, mas realmente as pessoas não têm ideia do desenvolvimento de tecnologia que ocorreu principalmente nesses últimos 5 anos, de grampeadores inteligentes que medem a espessura do tecido, que disparam automaticamente, de instrumental pinças que conseguem ajudar uma dissecção perfeita, fazer uma coagulação, uma hemostasia com perfeição. Então, todos esses fatores aí, sem dúvida nenhuma, fazem parte do desenvolvimento tecnológico e é o que dá segurança para uma cirurgia com potencial menor de risco e que dá credibilidade dos nossos pacientes em, quando necessário e com indicação médica eticamente correta, optarem para o tratamento cirúrgico. Paralelo a isso, teve um desenvolvimento muito grande também nesses últimos 5 anos dos procedimentos endoluminais, as endossuturas gástricas através de endoscopia, o balão intragástrico, que não é nenhuma novidade, a gente trabalha, trouxe o balão para o Brasil há 21 anos, mas tem desenvolvimento tecnológico significativo. O mais recente, que ainda está em fase de análise e aprovação da Anvisa, é um balão totalmente deglutível, do qual nós não precisamos usar nem endoscopia, nem sedação, nem na colocação, nem na retirada. Então, essa é uma alternativa também de tecnologia para os procedimentos abdominais, muito importante. E também um parêntese também de grande importância, que é o desenvolvimento tecnológico das cirurgias robóticas, que até hoje é um híbrido, uma parte robótica, uma parte convencional. A expectativa é que nos próximos 2 anos se desenvolvam ou esteja ao nosso alcance tecnologia de fazer todo o procedimento cirúrgico robotizado. É óbvio que aí gera uma discussão muito grande de quais os procedimentos cirúrgicos, onde essa tecnologia faz diferença, qual que não seria de tanto impacto assim. Mas é uma evolução tecnológica inexorável, que todos nós sabemos que a perspectiva futura segue também por esse caminho. Além do balão deglutível e a modernização da tecnologia que você já mencionou, você enxerga alguma coisa em específico com relação à perspectiva no tratamento da obesidade e doenças metabólicas para o ano de 2021? Perspectivas futuras? Olha, a sua pergunta é muito interessante, faz me lembrar de uma maneira um pouco romântica e saudosista, quando eu tive a oportunidade de escrever o nosso primeiro livro de tratamento endoluminal da obesidade, e depois teve mais 3 edições, onde eu coloquei uma situação que eu não copiei de ninguém, mas provavelmente eu plagiei alguém por antecedência. Não é? Que na introdução eu coloquei que, sem dúvida nenhuma, esse desenvolvimento das terapias endoluminal iam ao encontro do que a gente procura dentro da medicina, que é um tratamento eficiente, de resultado aos nossos pacientes, expondo ele ao menor risco possível e aos menores efeitos colaterais. Então, o caminho da medicina é esse. Então, o que a gente vê é desenvolvimento de tecnologia em termos de grampeadores, de suturas, de imagem, de procedimentos endoluminais, de tipos de balão, de medicação. A gente, até uns 2 anos atrás, estava um pouco
perdido no tratamento clínico da obesidade. Não a gente propriamente que não faz isso, quem faz são principalmente os endocrinologistas, os metabologistas, que a gente tem também dentro da nossa equipe, é óbvio, que estava uma situação um pouco assim, os derivados da anfepramona foram retirados do mercado pelos efeitos colaterais, a sibutramina com uso muito restrito, as outras drogas que surgiram, como o rimonabant, que prometiam algum milagre, não andou. E, nesses últimos 3 anos, houve um desenvolvimento muito grande, baseado no conhecimento das enterocininas, que são os hormônios produzidos no intestino, dentre eles o destaque para os análogos do GLP-1, não é? Que são essas substâncias que estão sendo muito utilizadas no tratamento clínico puro ou associado ao tratamento endoluminal, com balão, com endosutura, ou até associada, em alguns casos específicos, de reganho de peso pós-cirurgia bariátrica e metabólica. Então, é a mesma história, doutora Margarete. Nós caminhamos inexoravelmente por tratar doenças complexas, cada vez sendo menos invasivas, pondo os pacientes nossos ao menor risco e otimizando os resultados. Gente, eu estou vendo aqui no Rolon, aqui rapidamente, vários números telefônicos. Será que são todos para você? Não estou entendendo ali o tanto de número que tem. Depois eu dou uma olhada. Doutor, ainda com relação a 2021, expectativas do novo ano, como você enxerga a chegada da vacina do coronavírus? Enxerga com bons olhos? Enxerga isso chegando em curto prazo, ou seja, no início do ano? Não? Qual é a sua visão a respeito? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente enxerga com muito bons olhos, né? Na verdade, assim, a grande expectativa de nós superarmos e termos a possibilidade de tocar nossas vidas com normalidade diante dessa pandemia é ter uma vacina eficiente e segura, não é? É claro que todos nós estamos preocupados devido à necessidade de acelerar o processo de desenvolvimento dessas tecnologias, a qualidade e a segurança que nós vamos ter dessas vacinas. Mas, para isso, existe no mundo inteiro órgãos fiscalizadores estatais extremamente competentes e efetivos. No Brasil, a Anvisa, a FDA, está em rol o Instituto Butantan, a Fiocruz. Então, assim, apesar das demandas que não dizem respeito à ciência e à saúde, que a gente sabe que, infelizmente, existe, nós temos total confiança nessas entidades que são o que nos dão respaldo, FDA, CE Marker, e a expectativa real é que exista, no começo do ano, já uma liberação de um número significativo para os grupos de maior risco da vacina no Brasil. Eu vi hoje a entrevista do ministro da Saúde, onde ele pondera que, se as coisas continuarem evoluindo como se quer, que provavelmente no começo de fevereiro o Brasil já vai começar a campanha de vacinação. Estados Unidos já começa agora dia 25, Europa e Inglaterra já estão começando, mas vivem, obviamente, outra realidade, né? Tem uma estrutura de saúde pública muito mais desenvolvida, muito mais potencial e poderio econômico para adquirir e realizar essas vacinas, mas, de qualquer forma, eu acho que o Brasil está no bom caminho e, sim, nós vemos com muito bons olhos o desenvolvimento dessas vacinas. Nesse aspecto, doutor, você acha que a vacina é sinônimo de um 2020 mais calmo com relação à saúde pública?
Eu acho que sim, porque todas as outras doenças que já existem, então vamos falar das doenças crônicas, da diabetes, da hipertensão, das dislipidemia, das doenças cardiovasculares, dos cânceres, não é? Já existe um conhecimento significativo e a gente já sabe como trabalhar, não é? A grande novidade realmente é essa doença viral do Covid-19, que parou o mundo todo, não é? Além do impacto humano, do monte de vida que ceifou, o impacto social e econômico nunca visto antes por N gerações. Não é? Se nós formos considerar grandes pandemias que pararam o mundo, nós vamos lembrar da peste bubônica, que nós escutamos da história há 300 anos atrás. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, a evolução da vacina com segurança e eficiência vai nos devolver a, entre aspas, normalidade. Não é? Mas, por outro lado, eu mesmo sendo otimista, a gente sabe que outras irão surgir e a gente tem que estar preparado para tomar os cuidados e gerir as nossas vidas convivendo com isso. E reforçar, gente, olha, nós estamos ainda no meio de uma pandemia. A expectativa de termos uma vacina eficiente, se Deus quiser, aqui no Brasil para daqui 40, 60 dias, não nos dá o direito de baixar a guarda com os cuidados que a gente deve ter e que vem tendo. Doutor Saler, você enquanto médico, o que diria para os nossos pacientes, nossos ouvintes aqui, quem está participando conosco dessa live de hoje, quais as orientações você daria para os pacientes que estão pensando em se unir aos familiares, celebrar o Natal, celebrar o Ano Novo? Você teria, como médico, algumas recomendações básicas para tentar passar por isso de uma forma mais segura? Claro. Eu acho que aí, dentre as especialidades que cuidam das doenças infecciosas, obviamente, se destaca o infectologista. E a recomendação de todos é evitar aglomeração de gente, essa restrição de no máximo em torno de 10 pessoas, todo mundo com máscara, manter o distanciamento, lavar a mão continuamente. Então, todos esses cuidados fundamentais devem se manter, né? Sem dúvida nenhuma, evitar aglomerações. Eu acho que, nesse sentido, também a sociedade, os mandatários políticos aprenderam essa lição, quer dizer, esse ano não vai ter carnaval, não vai ter festa de fogos, por exemplo, em Copacabana, que reúne milhões de pessoas, não é? Então, evitar esse tipo assim de contato direto de massa e manter todos os cuidados. Não é? Acho que isso é muito importante, principalmente quando você fala em família, que você vai aproximar grupos de risco diferentes, vovôs e vovós das crianças, dos familiares. Então, se possível, quem vai fazer essa confraternização, além de todos esses cuidados, fazer o teste do PCR 3, 4 dias antes, porque às vezes você pode ser um portador assintomático. Se você tiver qualquer sintoma de febre, tosse, perda do olfato, do paladar, se afaste, não participe, porque você pode estar transmitindo essa doença para alguém que vai sofrer muito mais que você, e para todo ser humano isso é muito ruim. Agora, se esse ser humano for da sua família, é mais difícil ainda. Sem dúvida. Doutor, com relação à parte gastronômica dessas festas, eu sei que não é o seu métier, mas você faria alguma recomendação? Existe alguma restrição alimentar, gastronômica absoluta para os pacientes operados?
Olha, toda vez que a doutora Margarete me pergunta isso, eu dou uma resposta que eu aprendi com amigos de ascendência judaica, que às vezes a melhor resposta é uma outra pergunta. Como você é um nutricionista de formação de excelência, eu vou responder de uma maneira muito parcial, e eu gostaria muito que você comentasse. A maneira parcial é assim: moderação, bom senso, cuidado. Como é que o pessoal fala? Bom senso e canja de galinha nunca fez mal a ninguém, nem água, tá bom? Mas eu gostaria muito de ouvir você as recomendações aí. É isso mesmo. Equilíbrio é a palavra, né? É o X da questão. Nós não operamos pacientes vislumbrando restrições gastronômicas de nenhuma espécie. O que a gente quer é ensinar o paciente a fazer melhores escolhas, né? Então, ele pode sim participar da ceia, desde que saiba escolher os alimentos com menos aditivos, menos calóricos, pouco açúcar, pouca gordura, enfim, coisas que pacientes da nossa equipe, acompanhados por nossa equipe, já são orientados e já têm essa independência alimentar, sabe escolher e sabe transitar bem aí pela mesa da ceia de Natal. E também com relação a esse assunto, eu gostaria de informar que já nos próximos dias estará disponível nas nossas mídias sociais vídeos da nossa equipe com relação a orientações de ceias, enfim, de Natal e Réveillon. Já tem bastante novidades para vocês aí nas mídias sociais. Doutor, para finalizar, qual seria a sua mensagem de conclusão desse ano tão difícil para todos, e o que o seu coração, muito além do olhar médico, seu coração humano, deseja para 2021? Perfeito. Pessoal, olha, eu acho que 2020, sim, foi um ano duro, um ano onde vem testando os nossos limites, a nossa resiliência, a nossa capacidade de reinventarmos, né, a nossa capacidade de convivência, tanto profissional como familiar. Acho que nesse sentido familiar trouxe algo muito positivo, porque nos plantou dentro de casa, e nós podemos olhar com mais tempo, com mais parcimonia, nossos companheiros, nossos filhos, né? Eu acho que essa parte foi, digamos assim, muito positiva em relação a isso. Mostrou para nós que desacelerar um pouco não vai nos tirar do caminho, tanto pessoal quanto profissional, que às vezes é necessário. Então, esperamos que essas lições tenham enraigados conosco e a gente possa tirar algum proveito futuro nisso. Por outro lado, eu vejo, apesar de toda essa tristeza dessa doença, de milhares de vidas humanas perdidas, da dificuldade emocional de lidar com isso, de não poder nem enterrar um familiar, essas situações dramáticas aí, também nos ensinaram a crescer, a ser forte, e a expectativa de uma evolução dessa vacina realmente é muito acalentador para o ano de 2021, e sim uma expectativa de que sobrevivemos, aprendemos muito, e que venha 2021 com mais força, com mais fé, com mais otimismo, com mais senso de humanidade. Esse ano nós aprendemos muito com isso. O Instituto de Medicina Salé, quanto entidade, está começando também a realizar algum movimento social muito importante. Estamos começando a ajudar uma entidade não governamental, sem fim lucrativo, que não é uma ONG, que trata crianças portadoras de paralisia cerebral, a Marati. E assim, de longa data, eu sei e tenho o privilégio, pela nossa profissão, de ajudar pessoas e ganhar de uma maneira honesta a vida, que
a maior alegria que a gente pode ter é ajudar outras pessoas. Então, estou dizendo isso não para tentar salientar a importância também do Instituto nesse livro, mas para conclamar outras empresas, outros colegas, outras pessoas físicas, para que, se não estão fazendo ainda, que tenham atitudes semelhantes. É extremamente prazeroso, gratificante a gente estar em condição de ajudar de alguma forma alguém que precise muito. Pessoal, olha, muitíssimo Só ver se tem obrigado. algumas perguntinhas aqui, rapidinho, gente, desculpa, que eu prometi, só para ver se tem alguma coisa importante. Só um pouquinho. Pergunta técnica, quem está no Instagram: eu estou com gordura no fígado, doutor. Ainda assim posso fazer cirurgia? Doutor? Na verdade, assim, a gordura do fígado é esteatose, não é? E ela está relacionada ao excesso de peso significativo, na maioria das vezes, e principalmente o paciente que tem esteatose não é que possa fazer a cirurgia, é mais um indicador, porque esse acúmulo de gordura do fígado, no decorrer do tempo, pode desenvolver doença crônica, como até a cirrose não viral, não alcoólica, decorrente do que a gente chama, numa sigla inglesa chamada de NASH, que é esse acúmulo de gordura. A boa notícia é que a primeira gordura que a gente perde após a perda de peso, seja com tratamento clínico, endoscópico ou cirúrgico, é a gordura visceral. E pacientes que têm esteatose extrema ou intermediária, geralmente com um período de 30 a 60 dias depois da cirurgia, já passam a ter um fígado normal e uma função hepática normal. Então, pode sim, deve. Mais uma, e aí a gente finaliza. Dreno, doutor, no pós-operatório, isso é uma regra para a nossa equipe? Todos que operam saem com dreno ou não? Olha, o dreno no pós-operatório é decidido no intraoperatório. Tem algumas situações, por exemplo, pacientes que têm um fígado muito gorduroso, que a gente usa um afastador que aumenta a secreção hepática, algumas situações específicas da cirurgia, o cirurgião pode optar por deixar dreno, não é? O que não significa em absoluto que foi uma cirurgia mais complexa ou que se espera alguma intercorrência. Na maioria das vezes, pelo menos eu não utilizo o dreno, mas se julgar necessário, não tem nenhum problema de deixar um dreno na cavidade, não muda em nada a evolução de pós-operatório, né, o tempo de internação hospitalar, o retorno às atividades. Então, esse, eu diria para vocês, não é um divisor de águas importante na cirurgia bariátrica metabólica. Muito bom, gente. Vamos finalizando por aqui nosso último bate-papo de 2020. Eu agradeço imensamente toda a manifestação de carinho, de afeto, né, que a gente recebeu ao longo desses anos. Alguns equívocos que cometemos de forma administrativamente, né, a gente está aqui para aprender, sempre para aprimorar, sempre as críticas que nos fazem crescer são muito bem-vindas. Né? E a gente gostaria de agradecer a toda a equipe do Instituto de Medicina Salé, equipe clínica, os médicos, equipe transdisciplinar de todas as especialidades, equipe administrativa, que a nossa equipe vem crescendo, né, doutor Salé, cada vez mais, e isso é um sinal positivo. Nós não passaríamos por esse ano tão desafiador se não tivéssemos um senso de colaboração muito grande, muito forte, muito enraizado. Né? Praticamente o Instituto de Medicina Salé já é uma família que vem agregando, vem crescendo. Então, a gente agradece imensamente. Esse ano não tivemos a nossa festa de confraternização, por todos os motivos, né? Mas a gente não deixa de estar junto, de querer bem, né? E já, quando tudo isso passar,
estaremos, né, com certeza, celebrando os muitos motivos que nos fazem sorrir. Né? Mas aqui vai uma promessa a toda a nossa equipe administrativa, transdisciplinar, que assim que nós tivermos a vacina e a imunização eficiente, mesmo fora de temporada, nós vamos fazer a nossa confraternização. Certamente. Gente, um abraço a todos vocês. A gente continua aqui disponível, é só nos acessar aqui, nos acionar por direct ou mandar e-mail, entre no nosso site, né? A gente está junto de vocês aí na clínica, no Instituto de Medicina Salé e nas nossas publicações futuras aqui no feed das mídias sociais. Um abraço, boas festas, Feliz Natal, Ano Novo, que vocês tenham muita proteção divina, força, saúde de sobra para vocês e os familiares, as pessoas que vocês amam. Até logo. Tchau, tchau, gente. Obrigado.